Ó meu Senhor, o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Não há nada neste mundo que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés de lótus. Por favor, Senhor, salva-me. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei, Senhor, sua palavra, e minha alma será salva. Olá a todos. Sejam todos muito bem-vindos à primeira live desta semana. Eu sempre faço mais ou menos 1 hora de live, de segunda a sexta, sempre às 6h33. E eu queria agradecer as pessoas que já estavam esperando esse momento e que já estão participando. Para mim é muito importante, porque a razão de eu estar fazendo essa live é levar a vocês uma mensagem, levar a vocês uma esperança. E essa esperança foi uma esperança que eu tive, uma esperança que eu esperava, lá em 1973. Louco, né? Muitos anos atrás. Eu estou hoje com 68 anos. Então já fazem 50 anos. E nesses 50 anos de vida, a partir dessa experiência, tudo mudou para mim. Eu me lembro que logo depois que eu aprendi a meditar, eu queria ter mais contato. E eu peguei e saí daqui. Eu morava em Sorocaba na época. E logo me mudei para São Paulo, por causa dessa experiência. Porque eu sabia que São Paulo era onde eu iria ouvir. Naquela época não haviam lives. Naquela época, se eu quisesse ter essa experiência que estamos tendo agora, ouvir falar sobre essa experiência e receber o conhecimento e ter essa iniciação, aprender a meditar e ter essa experiência, eu tinha que ir para São Paulo. E no começo de 73, eu ia, em fevereiro de 73, eu ia todos os dias de Sorocaba a São Paulo, que praticamente era 98, 100 quilômetros. Eu lembro que eu trabalhava numa Avenida São Paulo, na Cianê, que era uma empresa de têxtil, e eu era desenhista. Com 14 anos eu já entrei nessa empresa e fui registrado como desenhista têxtil. E eu comecei a trabalhar ali, e quando eu tinha 17 anos, eu ouvi falar sobre essa experiência. Só que eu peguei um panfleto dessa experiência. Eu peguei um panfleto falando que essa experiência existia. Só que eu tinha que ir para São Paulo. E eu fui a São Paulo. E quando eu cheguei lá, eu conversei com a pessoa que era responsável, que estava trazendo isso. Era a primeira vez que acontecia uma experiência como essa no Brasil. E eu estava lá conversando com ela, eu questionei essa pessoa e essa pessoa conseguia, ela conseguia responder todas as minhas questões, todas as minhas perguntas, que são as mesmas que você pode fazer a mim, porque todas as vezes e todas as lives eu deixo o meu telefone particular para que vocês possam fazer essas perguntas. E eu me lembro que eu ia todos os dias, eu saía de Sorocaba, eu trabalhava na Avenida São Paulo, e o ônibus passava exatamente em frente à fábrica, e parava ali. Então eu saía, 4 e pouco da tarde, que eu entrava muito cedo, eu saía, pegava o ônibus na frente, eu era menor de idade, tinha 17 anos na época, e eu pegava o ônibus na frente, e ia até, eu fazia 18 em junho, isso era em fevereiro, eu pegava o ônibus em frente e eu ia para São Paulo, descia na rodoviária, pegava um outro ônibus e ia até, e as reuniões aconteciam na rua Oscar Porto, em São Paulo. A Oscar Porto, em São Paulo, era uma rua bem simples, bem popular, bem normal, não era como é hoje. Isso em 1973. E eu me lembro que para eu ouvir, era só presencial, não tinha live, não existia internet na época.
E para que eu pudesse ter a experiência que vocês estão tendo de ter essas lives, eu tinha que me deslocar de Sorocaba a São Paulo, e eu fazia isso todos os dias. Eu fiz isso todos os dias, de segunda a segunda. E eu ia a São Paulo, e eu fui para São Paulo de fevereiro até setembro, para vocês terem uma ideia. Um pouco antes de setembro, eu me lembro que eu pedi para sair da empresa. E aí eu fui morar em São Paulo, porque eu queria ouvir essa experiência todos os dias, e essa história de ficar viajando estava me consumindo. Era muito tempo dentro de estrada, na estrada. Mas valia a pena. E aí eu fui para São Paulo e fui morar em São Paulo por causa dessa experiência. Mas eu ainda não a tinha recebido, porque eu só recebi essa experiência depois de fazer 18 anos. Eu fiz em junho. Aí, quando eu fiz 18 anos, eu aprendi a meditar. Logo depois. E quando eu tive esse conhecimento, quando eu vi essa luz pela primeira vez, a experiência foi muito forte. E a partir desse momento, toda a minha vida mudou. Logo depois, eu fiz uma viagem para a Venezuela. E eu me lembro que eu fui para a Venezuela porque a pessoa que tinha me dado o conhecimento ia fazer um evento lá, no convention. Não, ia fazer no convention da Venezuela, mas eu fiquei hospedado no Hilton na época, Hilton Convenções. Eu me lembro que embaixo tinha um shopping, tinha um supermercado, um shopping dentro do hotel. Era provavelmente, acho que era um dos maiores, se não o maior hotel de Caracas. Venezuela parecia que você estava nos Estados Unidos. Pelo menos eram os Estados Unidos da época, porque logo depois, em 76, eu comecei minhas viagens para Estados Unidos, e eu fui 16 vezes para lá. E todas as vezes eu ia para presencialmente ouvir essas palestras diretamente da pessoa que estava mostrando isso. E essa pessoa que estava mostrando isso é 2 anos mais jovem do que eu, legal, né? 2 anos a menos do que eu. E como eu estava falando, não haviam lives, era tudo presencial, tudo presencial. Tanto era presencial que eu comecei a participar de um regime, de uma ordem, onde havia um regime monástico. E por que isso? Porque as pessoas que faziam essas atividades, que trabalhavam, que prestavam serviço especificamente para isso, elas tinham que ter dedicação total, porque eram manejadas de um lado para outro. Tinha época que eu estava morando em Porto Alegre, tinha época que eu estava morando em Sorocaba, tinha época que eu estava morando em São Paulo, tinha época que eu estava morando em Salvador. E era assim, não era uma escolha minha. Havia necessidade em qualquer canto desse planeta aqui, e você era direcionado para isso. Como tinha muita gente no mundo todo, então basicamente a gente ficava no Brasil, mas não importa. Eu fui enviado para várias partes, para começar movimento, para reforçar movimento. E ali, para mim, em 1973 em diante, as coisas tomaram um rumo bem diferente do que era normalmente a vida das pessoas. E eu fiquei 11 anos nesse regime monástico, até que ele veio a terminar. E a partir daí, eu comecei já tinha deixado um monte de estudos que eu fazia espirituais por causa disso, porque havia não é uma curiosidade, havia uma sede em mim de entender aquilo no qual eu estava envolvido. Por exemplo, como eu tinha aprendido a meditar, e a meditação tinha a ver com o quê? Com a essência. A meditação tinha a ver com o espírito, a meditação tinha a ver com a luz, com a energia dentro de mim. Então havia uma curiosidade imensa minha, não só em meditar, não só em avisar as pessoas que essa experiência, tornar possível as pessoas descobrirem que essa experiência era possível, mas também a curiosidade de descobrir o que estava envolvido nisso. O que mais além
de minha essência, que é luz, o que mais, no princípio, era o que mais além havia dentro de mim. Eu já tinha descoberto que dentro de mim tinha luz. Eu já tinha descoberto que dentro deste corpo havia um universo. Eu já tinha descoberto um mundo interior. Eu já entrava dentro deste corpo. Eu já entrava nesse local que era imenso, que era maravilhoso, que era gigantesco, que não tinha tamanho, porque não tem dimensão dentro de você. E quando eu entrava aí, essa luz brilhava, esse caleidoscópio gigante de energia acontecia dentro de mim. E eu me sentava em meditação e esse movimento da vida fluía, esse movimento da vida acontecia, essa água da vida fluía. E eu tinha uma curiosidade imensa de que mais? Sabe o que? Que mais? Aí eu ouvia falar que havia energia sutil, que havia toda essa energia dentro desse corpo, que fazia com que esse corpo funcionasse, que Deus criou tudo isso, que toda essa experiência que a gente vivia da criação era a manifestação de Deus, era a onipresença, era Deus manifesto. E eu queria entender isso. E eu comecei por estudar, eu comecei por entender o que essa energia fazia dentro desse corpo, porque havia uma curiosidade assim, qual a sincronicidade, que beleza é essa, né? Que faz com que tudo aconteça perfeitamente nesse universo. Porque o mesmo poder que fazia a órbita de tudo, de todas as estrelas, que fazia tudo isso acontecer, que fazia o tempo acontecer, a primavera, o verão, que fazia tudo isso, tinha feito este corpo, tinha feito a mim, e fazia com que ele funcionasse perfeitamente. E eu comecei a falar, eu preciso entender isso, eu preciso entender como funciona isso. E não é porque eu preciso entender, eu queria entender. Então eu comecei a estudar cada vez mais. Comecei a estudar a anatomia esotérica do corpo, ou seja, não só eu era desenhista, não só a anatomia eu conhecia, mas eu queria conhecer a parte espiritual, queria conhecer a parte da energia. Como que a energia, como que a parte mais sutil da matéria, que tudo a matéria é energia, tudo é energia, a parte mais sutil funcionava em mim. E tem muitos estudos prontos sobre isso, existem escolas que ensinam sobre isso. Não é nenhuma novidade. Tem pessoas que saem daqui e vão para a China para aprender isso. Tem pessoas sobre os meridianos, tem pessoas que fazem estudos de um monte de coisa. Tem escolas para isso, no mundo. Isso não tem nada a ver com religião. Nada a ver com religião. Tem a ver com física, tem a ver com a ciência, tem a ver com o que acontece. O que é a religião? Religião são relatos, são livros escritos por mestres, por pessoas, por seres, pelo verbo feito carne, que vieram revelar essa experiência para o mundo. E as coisas que ele falava e as mensagens que ele dava se tornaram escrituras de diversos povos. Isso é religião. E existem sociedades, existem grupos, existem tribos, existem religiões. Tudo isso é para divulgar a mensagem desses mestres. E os cientistas nada mais fazem que tentar provar isso. Né? Provar. Né? A onipresença, onisciência, onipotente, tudo é luz, tudo é energia. E eles lutam e fazem o tempo todo experiências para provar isso, para entender isso. E a vida é maravilhosa, a vida é incrível. Eu comecei por esse lado e de repente eu descobri mais coisas e conforme eu descobria coisas, eu registrava essas coisas para mim, porque era meu aprendizado, era meu entendimento. Então eu tinha coleções de livros. Na época eu comecei a colecionar também os VHS, lembra dos VHS? Então, documentários e tudo que passava na minha mão, alguns filmes relativos a isso, livros. E aos poucos foi mudando para pendrive, para DVDs e essas coisas todas. Hoje você tem a internet, que está tudo disponível. E esses estudos foram fazendo parte de minha vida. E há uns 40 anos atrás, ou 30 anos atrás,
eu comecei a descobrir que haviam grupos de pessoas da área da mente humana, da área que estudam a mente humana, que estudam o comportamento, psicologia, psicólogos, terapeutas, dessa área toda do pensamento humano e do comportamento humano. E aí eu descobri a PNL, eu descobri o condicionamento neuroassociativo, eu comecei a descobrir a hipnose, eu comecei a descobrir tudo que envolvia o ser humano e seu comportamento. Sabe, as regressões, chamado rebirthing, essa coisa toda. As intervenções que você podia fazer com técnicas específicas de PNL. E eu comecei a estudar e participar de grupos e trabalhar junto com as pessoas que faziam comportamento, fazendo parte da equipe deles, durante anos e anos e anos e anos. E aí eu comecei, paralelamente a isso, a usar o filtro que eu aprendi, o filtro que eu tenho da espiritualidade, o filtro que eu tenho de conhecer a luz, o filtro que eu tenho de conhecer a Deus. Eu comecei a usar esses filtros e comecei a ver que o estudo do comportamento era tão igual ao estudo das energias sutis, porque eles são direcionados, coordenados pela energia sutil e fazem parte da criação do homem. Sabe, o homem não foi só criado fisicamente. O homem não foi só criado em termos de energia, com suas usinas de energia dentro do corpo, cada uma responsável pelas áreas de formação desse mesmo corpo e coordenação desse mesmo corpo. Mas o próprio comportamento humano, quase que todo ele está pronto. Até mesmo isso o Criador fez, até mesmo isso a energia fez, esse poder criador, essa inteligência, essa consciência fez perfeito. Sabe, você tem um corpo que precisa de combustível, e para ter esse combustível, sabe, não é uma decisão tua, porque se fosse assim, você ia morrer de fome, porque muitas vezes você quer ficar sentado numa pedra, sentado num sofá e não fazer nada. O que te faz caminhar, o que te faz ir na direção de sua sobrevivência, já é um comportamento colocado pelo Criador dentro de você. E aí você vai e tem fome. E essa fome te obriga a ir atrás da comida, atrás do alimento, que é o combustível para esse corpo sobreviver. Não é alimento no sentido de, eu vou atrás de um doce, eu vou tomar um sorvete, eu vou comer uma torta, eu vou comer um bolo, eu vou comer uma bolacha, sabe, não é, eu vou comer um doce, eu vou beber alguma coisa. Não é porque você tem vontade, no sentido de que é uma decisão tua, porque é gostoso. Sabe, tudo foi feito tão perfeito, o teu paladar, tudo foi feito tão perfeito. Seus sentidos todos, para que você apreciasse e se tornasse atraente, se tornasse atrativas essas coisas, que são sua necessidade de sobrevivência. Depois o ser humano enfeitou tudo isso e transformou nessas coisas deliciosas que a gente conhece. Mas são combustíveis para o corpo. Por isso é que a gente vai atrás disso. E não só isso, a gente é impulsionado a tudo, as necessidades humanas que a gente já falou tanto, as necessidades humanas que o ser humano já conhece tanto, que a gente ainda vai falar nesse programa, nessa nossa programação. Essas lives que têm um objetivo. E aí eu descobri que todo comportamento humano é divino, que o Criador está tomando conta de tudo, a temperatura desse corpo, a respiração que você tem, e até mesmo o seu comportamento externo é uma consequência natural da vida, da estrutura da tua identidade. E aí você olha tudo isso, e tudo isso está pronto, perfeitamente montado
essa, essa história da humanidade, essa aventura humana, para você, a sua aventura humana, na qual você é um personagem, está pronto, o Criador já fez tudo. E Ele te colocou aqui, você olha no espelho e fala, ok, este é meu personagem. E aí, tem uma confusão. Hein? Qual é a confusão? Uma delas, né? Porque o ser humano é todo confuso. Uma das confusões, qual é? O ser humano olha e fala assim, já está tudo criado, e qual é o meu papel? Se o Criador é perfeito, quando fez tudo perfeito, também está fazendo perfeito o meu futuro, também está trazendo para mim o futuro, também está fazendo e coordenando as peças desse grande jogo de xadrez, e fazendo com que tudo que está acontecendo esteja dentro de seu jogo perfeito. E aí vem uma frase, alguns usam uma frase, não existe uma folha que caia de uma árvore sem que seja por sua vontade. E aí outras pessoas dizem, tudo que acontece para mim, tudo que está acontecendo é sua vontade. Sabe, eu não tenho que fazer nada, eu não preciso fazer nada. Essa é uma das confusões. A outra, que também é confusão, é dizer, não há Deus, não há controle, não há nada, está tudo na minha mão, está tudo nas minhas mãos. E se não há Deus, não há absolutamente nada, então eu faço o que eu quiser. E você começa a tomar decisões por si mesmo. E aí existe aquela velha história. A lei do karma, a lei da causa e efeito, ela existe, é perfeita e é justa. E é sua responsabilidade, sim. Como você vive nesse mundo. Existe uma coisa assim, o Criador te deu, Ele te deu o livre-arbítrio, mas livre-arbítrio não é para tomar decisões nesse mundo. Isso aqui são decisões que você toma e assume consequências sobre isso. Não é isso. Livre-arbítrio é a escolha entre você e Deus. O livre-arbítrio não é o que você vai fazer nesse mundo. Não tem a ver as ações que você decide, que você toma para sobreviver ou para existir nesse mundo pelo tempo que você tem. Não são coisas soltas. Não é o livre-arbítrio. São decisões que você toma, e todas essas decisões que você toma, toda a tua vida, tem a ver, sim, com a lei de ação e reação. E só tem uma forma, não se esqueçam disso. Se você tem que dar credibilidade a alguém, a mensagem de alguém, dê a um mestre. Eu vou usar o exemplo de um mestre, não vou usar o exemplo de Cristo, você conhece bastante. Eu vou usar o exemplo de Krishna, de uma outra cultura. E Arjuna, que era um príncipe, ele se colocou numa situação em que ele olhou e falou, eu não vou guerrear, porque para eu guerrear eu tenho que sobreviver destruindo meus inimigos. Só que meus inimigos são exatamente os meus amigos. Eu descobri que todas as pessoas que querem me destruir são exatamente as pessoas que eu pensava que me amavam. Estão ali meus parentes, as pessoas que eu admiro. E elas estão competindo comigo nessa história da vida. E eu não vou conseguir as coisas, eu não vou fazer as coisas, eu não vou seguir lutando pelas coisas que eu quero, ou pelo meu reino, defendendo o meu reino, se tiver que competir com elas. Se eu entrar nessa competição, exatamente com as pessoas que fazem parte de mim. E aí, Krishna, que era o mestre, olhou para ele, olhou para o príncipe, eram amigos, e olhou para ele e falou, por que você está desse jeito, cara? Isso não é um papel de um herói, isso não é um papel de um príncipe, isso não é um papel de um ser nobre.
E quando ele chegou nesse ponto e começou a pegar Arjuna e explicar para o príncipe que era Arjuna, começou a explicar, o mestre começou a explicar para ele como funcionava tudo, o mestre disse para ele: vai e luta, vai e age. E Arjuna olhou e falou assim: pô, o mestre está me mandando lutar. O mestre está me chamando de covarde porque eu não quero lutar, porque eu não vou atrás das coisas que são minhas, que o Criador me deu, disponibilizou para mim. Sabe, porque as pessoas estão tentando me manter aqui sem nada. E na hora que ele olhou e falou assim: sabe, o reino está aí, é o teu reino, as pessoas estão tentando tomar esse reino de você, mas esse reino é seu, não permita isso. Lute, porque você tem direitos. Eu criei tudo isso para você. Nesse momento, Krishna, que era o mestre, plantou uma dúvida em Arjuna. E qual era a dúvida? A dúvida era: mas peraí, Deus está no controle ou eu estou no controle? Por que o mestre, que é o representante de Deus, que é o alto-falante de Deus, que é o mensageiro de Deus, que é Deus na Terra, representa Deus na Terra, por que o mestre está pedindo para eu lutar? Mas peraí, se é Deus que faz, por que Deus não traz as coisas para mim? Por que Ele não me traz o banquete? Na verdade, Ele trouxe o banquete, Ele colocou a mesa. Só que as pessoas correm, pegam todas as frutas e vão pegando toda a comida. E você vai ficar sem. E aí o que você faz? Ele chega para você, que foi o que Krishna fez com Arjuna, e falou: vai e pega teu alimento, cara. Se eu tiver que disputar com as pessoas, eu prefiro que elas se alimentem e eu morro de fome. Sabe, Krishna olhou para ele e falou: você está doido. Vai e luta. Vai e luta. Porque para isso eu te criei. Vai e luta. E então, nesse momento, Arjuna fez isso. Como guerreiro que era, tocou a trombeta, Krishna tocou a trombeta, tocou as cornetas de guerra e partiram para a luta. Mas uma coisa ficou clara aí. Depois de tudo pronto, depois que Deus fez a criação, colocou tudo em ordem, colocou tudo, Ele colocou você aí e disse: vai e lute. Tipo, vai e exista. Vai e crie sua história neste mundo. Vai e viva a aventura humana. Entende? Ele deixou tudo pronto, tudo perfeito. Seu comportamento, as necessidades, colocou tudo. Só que Ele chegou para você e falou: o papel é no presente. E o presente, se é tomado no presente as decisões que alteraram o que você conhece como arquivos, onde estão registrados todo o passado da humanidade e o seu passado, é exatamente as ações que você toma no presente, que você tem as decisões sobre elas, que resultarão no teu futuro. Então você tem os registros das coisas que aconteceram e você tem as ações agora que você toma, que tem consequências no seu futuro. Ou seja, suas ações de hoje vão impactar em como você viverá daqui para frente. Quando eu falo futuro, é no presente. No tempo presente daqui a um ano, no tempo presente daqui a 5 anos, no tempo presente. Você vive no presente sempre. O futuro virá para o presente. Ou seja, não existe futuro, existe um presente. O tempo são as transformações nesse presente. E aí, Arjuna quis saber mais de Krishna. Ele não quis saber só isso. Aí ele olhou para Krishna e falou: mas Krishna, você acabou de me dizer
que todas as ações que eu fizer, todas as ações têm consequências. Como que eu posso agir? Como que eu posso fazer as coisas? Como que eu posso entender esse mundo de ação e reação? Porque se eu fizer uma ação, vai haver uma reação contrária na mesma intensidade. Como que eu entendo isso? Como que eu raciocino no meio disso? Afinal de contas, eu devo ou não devo agir? Eu ajo ou não? E se eu agir, eu vou ter consequências. Então, eu fico indeciso. Que ações que eu posso tomar? E Krishna lhe disse: o homem não pode escapar do karma. Todas as ações que ele fez têm como resultado o que você conhece de presente. Porque ele fez, está participando da reação, da lei de causa e efeito. E todas as ações que você fizer, você vai sofrer as consequências dessas ações. Aí Arjuna disse para Krishna: mas Krishna, me permite entender isso, porque aí eu posso agir ou não mais tranquilo. Se o Criador está tomando conta de tudo, e tudo que eu fizer, ao mesmo tempo ele me criou para fazer, mas não me diz o que é para eu fazer, eu fico nesse meio. O que eu posso fazer? Porque a lei do karma, a lei da ação e reação, vai impactar todas as minhas ações, até onde eu posso ir, o que eu posso fazer, como eu tomo minhas decisões, blá blá blá. Então Krishna lhe disse: só tem uma maneira, só uma maneira. Porque impedir você de colocar a mão na roda da vida e girar a roda, de iniciar qualquer ação que terá uma reação, não é possível. Mas o que eu preciso que você entenda é que você pode, através do livre-arbítrio, estar comigo. E se você estiver comigo, você vai entender, você vai perceber, você vai experimentar que você é o espírito e não os elementos que compõem essa matéria. E se você não é os elementos que compõem essa matéria, você está dentro dos elementos que compõem o mundo material. Você está dentro do pó. Se você não é o pó, o que é do pó volta ao pó. Se você é o espírito que está dentro desse corpo, este corpo, quando toca algo, é você que toca algo? Ou é teu corpo que toca algo? Então, o espírito não pode tocar a matéria. Para que o espírito toque a matéria, ele precisa do pó, que é o veículo que ele está usando. Então, ele, dentro do veículo, pega este veículo e movimenta esse veículo, e este veículo toca o outro veículo. O pó toca o pó. O espírito não mata, nem morre. O espírito não come, nem fica doente. É o corpo feito dos elementos deste mundo,
que está interagindo neste mundo físico. Você não pode escapar da lei do karma, a não ser que você descubra que a lei do karma não te toca, nem você toca o que é da matéria. A lei do karma rege o mundo material, não espiritual. Você é luz, é espírito, é essência. Você está dentro de um corpo que todas as ações que esse corpo tomar sofrerá consequências no corpo. O mundo mental é físico. Por isso, para que você descubra o que você é, para que você descubra que você é a essência, é o espírito, é a alma e não o corpo, que eu te coloquei dentro desse corpo para que você pudesse ter uma experiência humana, para que você volte para casa, para que você nasça de novo para o livre-arbítrio, para que você faça essa passagem, você vai ter que iniciar algo. Iniciar numa experiência. Nascer de novo para o espírito. Nascer de novo para o que você é. E nascer de novo uma experiência comigo. Deus. Nascer de novo numa experiência com Ele, para que você descubra que você é filho, praticamente, para que você tenha a experiência de ser filho, praticamente, de voltar para casa. Isso é livre-arbítrio. E então, a escolha que Adão fez de ver as coisas por si mesmo, entender esse universo por si mesmo, viver tudo por si mesmo, você vai fazer o caminho contrário. Você vai usar uma seta, uma indicação que é o mestre, que vai te ensinar como você voltar a olhar esse mundo com a perspectiva da sabedoria, da clareza. Então você vai trilhar o caminho de volta, onde você vai olhar para dentro de si mesmo, onde você vai experimentar que você é a alma, o espírito, que aqui dentro mora seu ser, que é você, que até agora você não conhecia. E uma vez que você olhe nesse espelho para dentro, para ver seu rosto, sua face verdadeira, para ver o que você é, para experimentar o que você é, você vai voltar a ser o que você é. Se você quiser usar o livre-arbítrio. E então, você pode olhar esse universo e entender o que significa ser livre para agir neste mundo. Entender pela perspectiva da mensagem que o mestre está te dando. Essa perspectiva. E começar a ver a sabedoria de Deus nesse mundo. Viver com a sabedoria de Deus neste mundo. Viver a experiência do espírito no corpo, da alma, do motorista no veículo. Entende? E não ver as coisas pela identidade somente. E quando você vê isso, quando você tem essa experiência, tudo muda. Toda essa existência, todo o sofrimento humano
Porque tudo é significado. Nada em si mesmo tem valor ou significado, a não ser o valor e o significado que você dá. As coisas, todas elas significam o que significa para você. Não significa o significado que elas têm, porque as coisas não significam nada, elas não significam, não têm significado, não têm valor em si mesmo. Desde objetos, desde criaturas feitas, pedra, árvore, sol, lua, nada significa nada em si mesmo, a não ser o valor que você dá. O verão não significa nada, o inverno não significa nada, porque tem significados diferentes. Ou seja, o significado está aberto. O ser humano é que dá o significado de acordo com o seu modelo de mundo. E se você olha esse mundo, se você olha esse universo, se você é feliz ou se você sofre, a responsabilidade é tua. Se você está nesse mundo sofrendo ou sendo feliz, né, não é culpa de ninguém, nem sua, mas a responsabilidade é tua. E não é culpa sua, porque é a forma com que você aprendeu, mas você não precisa seguir com essa forma, com esses valores, com esse significado das coisas. Você pode e deve alterar isso. Entende? Se você quer usar essa palavra, use. Evolução. Lembre-se sempre, tem uma lei de Newton que diz assim: se um corpo está girando ao redor de um eixo com velocidade de rotação constante, ele tende a manter seu estado de rotação ao redor desse eixo. Ele tende a manter seu estado de rotação ao redor desse eixo. Imaginem 2 astros girando sobre si mesmo, em cada um deles com um tamanho diferente. E a rotação de cada um desses 2 astros, desses 2 globos, estão girando, um mais rápido, outro mais lento. Imaginem 2 corpos celestes, 2 planetas. E esses 2 planetas, girando em rotações diferentes, se chocam no espaço. A lei da física diz, a lei de Newton diz. O astro que tira o outro de órbita, um vai tirar vão se chocar e um vai jogar o outro longe. Um vai tirar o outro de sua rota. E ele dizia, não é o maior corpo, é aquele que gira sobre si mesmo na maior velocidade. Imagine várias situações. Aquele que gira mais rápido, quando se choca com o que gira menos rápido, mesmo sendo maior, o maior vai receber um tranco tão forte do giro daquele menor, que ele vai ser deslocado de sua órbita. E o menor segue sua órbita. Essa lei de Newton, essa lei da física, fala sobre certeza sobre si mesmo. Se você tiver, você chama do que você quiser. Fé, o que é fé? Quando um amigo chega para você e fala assim, você dá fé em mim? Você tem fé em mim? Claro. Então assine esse documento de que eu vou cumprir o que eu estou prometendo para essa pessoa. Ela não está acreditando, mas você acredita em mim, então assine embaixo.
E aí você assina e dá fé. E aí você é o fiador daquele seu amigo, porque você confia nele. Você tem fé. Você assina porque dá fé de que ele vai pagar a dívida. Então você é um responsável dizendo, eu dou fé que ele vai pagar a dívida. Entende? Nesse mundo, onde você assina embaixo? Quem você assina embaixo? De quê? De quem? Que experiência? A vida que a gente vive se você olha as referências que você tem nesse mundo, quem é que tem maior referência? Quem é aquele que realmente você bota embaixo? Eu assino. Eu sei. E você tem que descobrir quem são essas pessoas. A religião ensina você a ter fé no Mestre. Só que elas não dizem para você, escute o que o Mestre diz. Elas dizem, escute o que eu digo sobre o que o Mestre diz. E interpretam tudo. Eu me lembro de que tem um livro, são vários livros escritos assim, falando sobre Jesus, que são exemplares da Bíblia. E alguns desses livros, eu não sei como é o nome, tá? Eu lembro de ter lido sobre isso, eu sei que existem. Eu cheguei a fazer isso há muitos anos atrás, por mim mesmo. Eu fiz isso. Mas eu sei que tem livros que estão prontos, que tem isso. Que são livros onde tudo que Jesus falava na Escritura está escrito em vermelho. Então a Bíblia toda é em preto, normal, mas todas as palavras de Jesus, todas as vezes que Jesus abria a boca e falava algo, está em vermelho. E se você olha isso, você vê as palavras dele, sem interferência. E a vida é essa. A vida é a mensagem de um mestre. Você vive nesse mundo. E você precisa ouvir o que esse mestre está te falando. Porque a mensagem dele é a tua seta. É aquilo que vai fazer com que você volte para casa. Com que você tenha o entendimento correto dessa vida que você está levando. E se você olha isso, se você olha a vida que você está levando, e ela é de acordo com o que esse mestre está te ensinando, então, avante. E lembre-se, ele te criou e te deu tudo. Ele deu todo o universo. Tem uma pessoa que eu escuto às vezes, e ela fala sobre governo. Você precisa governar, assumir o controle, a gestão de sua existência, de como você vai existir e viver nesse mundo. Entende? Porque é tua responsabilidade. É você que decide, é o teu presente, é nele que você atua. O Criador te deu tudo, te deu inclusive o personagem que você vai interpretar. E disse, vai e vive. Seja a melhor versão de si mesmo.
aprenda o que puder aprender. Cada vez. E eu comecei, olha que maluquice, eu comecei a fazer parte de treinamentos, e quando eu comecei a fazer parte dos treinamentos comportamentais, e eu descobri que os comportamentos nada mais são do que coerentes com a própria forma humana e a própria existência humana, que faz parte da criação que Deus colocou dentro desse corpo. Então a gente fala o manual da vida, é mais ou menos isso. De como você é, como você funciona, isso é comportamento. Mas o comportamento não é uma coisa que você faz. Comportamento é uma coisa que o Criador colocou dentro de você para que você faça. Então é perfeito. O veículo que você usa, o que você faz para satisfazer essas necessidades internas que o Criador colocou em você para a sobrevivência, para a tua existência nesse mundo. O que você usa é de acordo com o que você aprendeu. Por isso aprender como funciona, por isso aprender a beleza da vida, o que você puder aprender, vai te tirar do sofrimento, vai te fazer uma pessoa melhor, existindo melhor, vivendo melhor nesse mundo. Por isso é que Sócrates falava: conhece-te a ti mesmo, antes de qualquer coisa. Conhece-te a ti mesmo. E ele falava: quem é você? O que você vai conhecer? Você é a vida. Você não é teu comportamento. Você não é a estrutura da identidade. Que identidade é o que você aprendeu como viver nesse mundo. Essa estrutura que foi criada é uma estrutura para que você, entre você e esse mundo, exista uma estrutura de habilidades, de conhecimentos, para que você exista nesse mundo da melhor forma, que você entenda esse mundo, para que você haja nesse mundo, para que você trabalhe, para que existam habilidades que você possa exercer. Isso não é você. Isso é o que você faz. E isso é estrutura para que você faça. Não é o que você é. O que você é se descobre meditando. O que você é se descobre quando você olha para dentro. Porque você é espírito. Porque você é energia, é luz. Esse é teu ser real. Você é o sopro dentro do corpo. Você não é o barro. Entende? Você está num corpo feito do elemento deste mundo. Na metáfora do barro. Feito da terra, feito dos elementos desse mundo. E esse corpo da energia densa, que é a terra, esse corpo foi montado uma estrutura e foi soprado nele a vida. E essa vida que é você, dentro deste corpo, olhou para este mundo e criou uma estrutura para usar essa estrutura como entendimento, como existência física dentro desse corpo. E aí foi te dado um nome, como o meu foi dado Lael. E aí eu fui desenvolvendo meus talentos, minhas habilidades nesse mundo. E fui me tornando um artista plástico. E comecei a atuar na área têxtil, na área de publicidade. E isso se tornou minha profissão, a arte plástica.
E eu me tornei um artista nesse mundo físico, como habilidade, como talento para eu sobreviver. Aí eu aprendi a meditar, e até mesmo isso eu coloquei na minha identidade. Eu sou uma pessoa que medita, que conhece o eu real. E aí eu comecei a descobrir e me especializar e me certificar de todas as formas no comportamento humano. E me tornei um instrutor, e me tornei um head trainer, um master em programação neurolinguística, condicionamento neuroassociativo. E comecei a dar treinamentos comportamentais. Há muitos anos eu faço isso, com a visão que eu aprendi desde 1973, que eu vim aperfeiçoando, que eu usei de filtro para entender. E eu formatei vários treinamentos diferentes. E tudo isso para poder levar para vocês uma mensagem, para poder transmitir algo, para que aquilo que eu recebi eu possa transmitir a vocês, aquilo que eu aprendi eu possa passar para vocês. Entende? Me foi dado, portanto não é meu. Não é porque me foi dado é meu. Me foi dado, então me foi confiado algo que também é de vocês, que também é para vocês. Me foi dado. A experiência de vida que eu tenho me foi entregue, me foi dada, para que vocês também desfrutem dela. E eu sei que durante um período, todas as vezes que eu falei sobre essa mensagem, todas as vezes que eu falei sobre essa experiência, foi de forma presencial, porque não havia esse sistema. E até o ano passado, eu ainda usei o sistema presencial. E então, aos poucos, eu comecei a usar este sistema, que eu nem bem sei dominar. Ainda estou aprendendo. Mas, pelo menos, mais e mais pessoas que não convivem comigo, não têm acesso à minha presença, online, podem ter esse conhecimento, podem ter essa experiência, podem saber como. Então, gente, aproveitem. Mas não se esqueçam, tá, de compartilhar esse vídeo. Ele fica gravado. Então, vocês podem pegar esse vídeo e compartilhar. Vocês podem me seguir nas redes sociais. Ele tem o meu nome, leva o meu nome, lá é o Bastida. Me procurem e me encontrem, porque eu estou nelas. Então, me sigam. Façam isso. E estaremos juntos nessa jornada rumo ao conhecimento. Ok? E não se esqueçam de dar o seu like, o seu gostei, se vocês gostaram. E não se esqueçam, no primeiro comentário, eu coloco o meu telefone pessoal, meu celular.
para que vocês possam me adicionar e a gente possa interagir. E se vocês tiverem perguntas, é por aí que eu poderei respondê-las. Entende? Esta jornada está em andamento. Eu espero poder estar com vocês e tudo que eu aprendi, tudo que eu recebi, vocês possam usufruir. Ok? Estamos juntos. Agradeço a presença de todos vocês. Eu comecei 6h33, já deu hora, já deu meu tempo de hoje. Amanhã seguiremos, ok? A partir das 6h33. Estaremos juntos, se Deus quiser. Meu muito obrigado a todos vocês por estarem comigo. Graça e paz.